Bem, gente, em ano eleitoral é muito comum que ministros deixem seus cargos para a disputa eleitoral. No caso do Ministério do presidente Lula, que é um ministério muito grande, a conta de ministros que devem sair no ano que vem é alta e provavelmente os principais ministros de Lula devem sair dos seus cargos. Ministro Palaciano, ministro importante também na Esplanada, para disputar as eleições, para vários cargos. Quem vai nos explicar esse xadrez todo é o Pedro Venceslau, que está aqui com a gente para nos explicar, Pedro, como é que ficam essas cadeiras, como vai ser essa dança da cadeira no ano que vem. E haja dança, vão 21 ministros, bastante gente, né, Thaís? Isso sempre é comum em ano de eleição, porque em abril os ministros que vão disputar cargos eletivos, eles têm que deixar o cargo, essa é a lei. A tendência, inclusive, é que o presidente Lula escolha os secretários executivos, os números 2 da pasta, que são mais técnicos, para continuar até o final do governo. Então, a gente preparou uma arte para mostrar para vocês mais ou menos para onde vão esses ministros. Olha o tamanho dessa mesa, hein, Pedro? Tem que ser grande, porque para caber 38... 21 ministros. Desses 21, 3 vão disputar cargos para governador. O Márcio França, aqui em São Paulo, já se colocou como pré-candidato pelo PSB, é o pré-candidato do PSB, independente do que o PT decida aqui em São Paulo. Pode ser que o PT não tenha outra alternativa senão apoiá-lo. Renan Filho, ministro dos Transportes, candidato a governador em Alagoas. De novo, né? Ele já cumpriu 2 mandatos. Exatamente. É o favorito, inclusive nas pesquisas de intenção de voto. Há uma possibilidade do Haddad, ministro da Fazenda, disputar o governo de São Paulo. Ele resiste, não quer, prefere coordenar a campanha do presidente Lula. Antes de você falar dos outros, eu quero só chamar a atenção aqui, gente, o seguinte, o presidente Lula tem 38 ministérios. Às vezes eu fico me perguntando se ele lembra o nome de todos, porque é difícil, né? Ou exatamente do que fazem cada um deles. Então, a saída de 21 ministros pode parecer uma coisa que vai desbalancear o governo, e aqui parece um desafio gigantesco você substituir tanta gente, mas em ano eleitoral, ainda mais o presidente chegando como favorito e com várias coisas para entregar ainda no ano que vem, ninguém vai ficar muito prestando atenção quem vai assumir essas pastas. Diante dessa apuração do Pedro, a gente separou também, Pedro, vamos trazer aqui a próxima arte, quem são esses nomes? Quem são esses nomes destacados? Aqueles ministros, esses sim podem fazer alguma diferença. Então, Pedro, você começou falando do Fernando Haddad, que já assumiu que deixa o ministério em fevereiro e ainda não há um papel definido para ele. Pressão enorme do Partido dos Trabalhadores, porque não há um nome tão competitivo quanto Fernando Haddad. Chegou no segundo turno na eleição de 2022, tem o recall da presidência da República, é considerado por muitos o sucessor natural de Lula. Haddad não quer, ele já disse para mais de um interlocutor que não quer ser candidato a governador, muito menos a senador, e que ele quer apenas coordenar a campanha do presidente Lula. Eu acho muito difícil que um quadro do tamanho de Fernando Haddad fique ocupando um papel mais, digamos, burocrático numa campanha como essa. O fato é que ele já assumiu que vai deixar o governo. Rui Costa, na Casa Civil. Rui Costa, Casa Civil. Pré-candidatíssimo a senador pela Bahia. Ele que já foi governador, ele está também muito bem posicionado nas pesquisas, já está com o nome lançado, vai deixar a Casa Civil. É um cargo de articulação política, cargo importantíssimo, faz a amarração entre os ministérios, conversa com todo mundo. É uma espécie de zelador do governo. Então, é um cargo que o presidente Lula vai ter que tomar muito cuidado quando escolher o sucessor. É considerado um político mais duro nas conversas, mas que tem trânsito, e talvez o Lula escolha um nome do Centrão. Rapidamente, só para ficar aqui um pouco no Rui Costa, ele foi governador da Bahia, ele chega no governo Lula como ministro-chefe da Casa Civil, que é a posição mais importante do governo, uma disputa interna, inclusive, dentro do Partido dos Trabalhadores, quem ocuparia essa pasta que já foi ocupada, por exemplo, por José Dirceu, um dos maiores nomes do Partido dos Trabalhadores. Então, o Rui Costa teve o início do governo, os 2 primeiros anos, foi um período de muita briga entre ministros, né?
tempo todo a gente ouvia ministro reclamar que as coisas não tinham passado, que ele não tomava decisões e tal. Nesse último ano, a coisa baixou um pouco a bola, né? Mas ainda assim, ele é um nome muito ligado ao Partido dos Trabalhadores e à Casa Civil. Para funcionar aquela equação que eu disse ali, que ninguém vai muito prestar atenção quem vão ser os ministros, no caso da Casa Civil, sim. Porque, inclusive, se o presidente Lula está realmente querendo ser reeleito, ele não pode deixar o governo degringolar, o governo dele degringolar nesses meses até o final da eleição. Próximo, Pedro. Ele, o Rui Costa e o Sidônio são os ministros que mais têm audiências, mais registraram audiências com o presidente Lula, fora as informais, conversa o tempo todo. Sidônio Palmeira, que é o secretário de comunicação do governo e marqueteiro oficial da República, podemos dizer assim. Ele foi o responsável pela virada, né? Quando ele assumiu a comunicação do governo, o governo conseguiu sair da defensiva, melhorou seus índices, mas há uma dúvida ainda, não é 100% certo que ele deixa o governo para assumir a campanha como marqueteiro. Há uma possibilidade que ele fique no governo e outro marqueteiro assuma esse papel e alguém fique no meio do caminho fazendo esse meio campo. É complicado, uma vez que a especialidade dele é o marketing político, mas não pode misturar governo com campanha eleitoral. O mais provável é que ele saia, porque ele já disse para interlocutores, tem um perfil muito bom da revista Piauí sobre ele, sobre o Sidônio, e nesse perfil ele teria dito que ficaria apenas até o começo de 2026. Vamos pulando então aqui para Geraldo Alckmin, outra esperança do PT para São Paulo. O PT tem uma dificuldade enorme, né, Thaís, no interior do estado. Nunca ganhou uma eleição para governador em São Paulo, teve o seu melhor desempenho com o Haddad em 2022. E Geraldo Alckmin, ele hoje está no PSB, é socialista, é de esquerda, mas ele foi tucano a vida inteira. Com 2 mandatos aqui em São Paulo exatamente. Também. Então, ele foi o nome que mais governou o estado de São Paulo na história e também o maior nome do PSDB que governou por 28 anos o estado de São Paulo. Então, ele tem conexões, tem aliança, conhece todos os prefeitos, então ele tem essa relação com o interior do estado de São Paulo. Mas já disse para mais de um interlocutor, e isso eu apurei, que ele prefere ir para Pindamonhangaba do que disputar um cargo de governador. Ele quer mesmo ser candidato a vice. Porque assim, tão ou mais difícil do que ser governador de São Paulo é ser candidato a governador de São Paulo. E Geraldo Alckmin já passou de 70, né? Então, assim, é uma demanda muito forte. Vamos lembrar aqui que ele vai continuar sendo vice-presidente da República, porque ele tem 2 cargos no governo. Ele é vice-presidente da República e é ministro da Indústria e Comércio. De qualquer forma, ele tem que deixar o ministério. Claro. Então, o presidente Lula vai escolher outro ministro e aí ele vai aproveitar para fazer uma acomodação política. E Gleisi Hoffmann, que é a responsável na linha de frente da articulação com o Congresso Nacional. O Rui Costa cuida dos ministros, né? O Boulos, ele é o responsável pela relação com os movimentos sociais e a Gleisi é a responsável pela mais difícil das tarefas do Palácio do Planalto, que é negociar com o Congresso Nacional. Aliás, ela mudou muito o perfil dela. Quando era presidente do PT era combativa, agora tem que ser conciliadora. Houve uma preocupação forte quando ela assumiu também, do governo estar indo à esquerda demais, né? Exatamente. E aí logo depois vem Guilherme Boulos. Guilherme Boulos vai sair também? Não, Guilherme Boulos fica até o final do mandato. A esposa dele, Natália Boulos, vai disputar o cargo de deputada federal com o sobrenome para tentar manter esse patrimônio, pelo menos parte dele. Ele foi o deputado mais votado do estado de São Paulo em 2022. Mas prometeu ao Lula que fica até o final. Há uma pressão também para ele disputar o Senado, mas ele já está combinado com o presidente Lula. A Gleisi vai disputar uma vaga de deputada federal. Ela já é deputada hoje, Ela já é deputada, ela vai licenciada, quer manter o mandato. Manter o cargo. Então, esse é o quarteto. Tem o ministro Múcio, da Defesa, que já externou, segundo apurações daqui da CNN, de um tempo atrás, que gostaria de deixar o governo, se aposentar. É uma possibilidade também que ele deixe. José Múcio Monteiro. E aí a gente tem aqui, para concluir, são 7 nomes de ministros que vão disputar o Senado, devem disputar o Senado. Então é Simone Tebet, que ainda não sabe se vai disputar o Ministério do Planejamento, se vai disputar o Senado por Mato Grosso do Sul ou por São Paulo. Há um movimento do PT para trazer ela para cá, ela foi candidata a presidente da República, teve 5% dos votos em 2022, um resultado muito bom. E a maior votação dela foi aqui em São Paulo, está em relação com o estado de São Paulo. A ministra Simone Tebet, ela tem uma história interessante porque ela foi a ponte para a chamada Frente Ampla do governo Lula em 2022. Ela vai para o primeiro turno como adversária política ali, né, disputando a vaga. Ela recebeu um apoio enorme
da sociedade civil, principalmente do setor privado, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Um esforço enorme de empresários, enfim, para apoiar a sua candidatura, e ela se lança, então, como uma nova liderança do MDB, mas acaba indo para o Ministério do Planejamento, tentou várias vezes ter uma atuação mais forte e tal, mas no final das contas ela acabou sempre abafada pela atuação de Fernando Haddad. Exatamente. Então, para concluir, a Aniele Franco, da Igualdade Racial, candidata a senadora provável pelo Rio de Janeiro, pode ser que saia deputada federal, mas o certo é que ela deixe o governo. Marina Silva, também uma aposta, ela está deixando a rede, deve deixar a rede de sustentabilidade. Há uma conversa dela com o PSOL, conduzida pelo ex-presidente Juliano Medeiros, e o PSOL quer lançar ela candidata a senadora aqui por São Paulo. Alexandre Silveira, de Minas e Energia, também deve ser candidato. Carlos Fábio, Agricultura, do Mato Grosso. Silvio Costa Filho, do Republicanos, candidatíssimo a senador em Pernambuco, numa frente com o João Campos e o apoio do presidente Lula. O próprio Rui Costa e o André Fufuca, que por enquanto está sem partido, é do PP, deve disputar também uma vaga de senador. E os demais todos, obrigada. E os demais, só para concluir, os demais todos vão disputar rapidamente, vagas de Pedro. deputado federal. Pronto. Não, a gente vai continuar falando disso aqui, gente. Infelizmente, a gente tem que correr aqui, mas eu acho que o principal nós já demos, que é um movimento e essa dança das cadeiras mais importantes. Pedro, eu já volto com você.